Como a tradição determinou a intercessão de Maria. Desde os primeiros séculos, os padres da Igreja explicaram o papel de medianeira da Santíssima Virgem, doutrina que foi se concretizando cada vez mais. Nos séculos II e III, São Justino, Santo Irineu e Tertuliano insistiram no paralelo entre Eva e Maria, mostrando que, assim como Eva contribuiu para a nossa queda, Maria colaborou com a obra da nossa redenção. Veja-se, por exemplo, o que disse Santo Irineu, cuja autoridade é muito respeitada por ser representante das igrejas da Ásia, onde foi educado, da Igreja de Roma, onde viveu, e da Igreja da Gália, onde ensinava e defendia a doutrina católica contra os hereges. Assim como Eva, enganada pelas palavras do anjo rebelde, afastou-se de Deus e faltou com sua palavra, Maria escuta da boca do anjo a boa nova da verdade e recebe Deus em seu seio, por ter obedecido a sua palavra. O gênero humano, acorrentado por uma virgem, é também libertado por uma virgem. A esperteza da serpente foi vencida pela simplicidade da pomba. As correntes que nos atavam à morte foram rompidas. Desse paralelo, os padres da Igreja tiram um grande número de conclusões. Santo Efrem, glória da Igreja da Síria, deduz que Maria é, depois de Jesus, o mediador por excelência, a medianeira do mundo inteiro, e nós recebemos por ela todos os bens espirituais. Santo Agostinho nos diz que se a morte nos veio por uma mulher, a vida nos veio por outra mulher e acrescenta: para enganar o primeiro homem, a mulher ofereceu-lhe o veneno. Para redimir o homem, a mulher lhe deu a salvação eterna. Mas os padres gregos vão ainda mais longe e afirmam, com São Germano de Constantinopla, que ninguém recebe graça alguma a não ser por Maria. Ninguém recebe os dons de Deus senão por ti, ó Puríssima. A ninguém se concede a divina graça senão por ti, ó Reverendíssima. Por isso, quando São Bernardo proclama essa mesma verdade de modo mais explícito, nada mais faz que comentar a doutrina dos padres gregos e latinos. Com que eloquência insiste ele na mediação de Maria e no seu papel de dispensadora da graça. Deus veio a nós por ela, e por ela devemos subir a Deus. Por ti podemos chegar a teu Filho, ó bem-aventurada, que encontrou graça. Ó Mãe da vida, ó Mãe da salvação, que por ti nos receba aquele que por ti se deu a nós. Ó medianeira, ó advogada nossa, reconcilia-nos com seu Filho, recomenda-nos ao seu Filho, apresenta-nos ao seu Filho. É por meio dela que recebemos todas as graças. Jesus é a fonte delas, mas Maria é o canal, o aqueduto pelo qual as graças chegam a nós, porque é a vontade de Deus que tudo tenhamos por Maria. Sic es voluntas eius, qui totum nos habere voluit per Mariam. Ele pôs nas mãos dela o preço inteiro de nossa redenção, que é Cristo. Tornou-a a tesoureira das graças e encheu-a delas até transbordar, e o que dela transborda se derrama sobre nós. Plena sibi, super plena nobis. Ela é a medianeira, tanto mais acessível, quanto recebeu o cetro da misericórdia e não da justiça, e não tendo que exercer o ofício de juiz, está cheia de ternura, mansidão e bondade. Ela é a medianeira poderosíssima, porque o filho não saberá negar-lhe coisa alguma. Poderia seu filho desprezá-la ou tolerar que ela seja desprezada? Não, certamente, pois ela encontrou graça diante de Deus. Está já concretizada a doutrina, e Bossuet apenas a formulará para o teólogo e para o orador, e fundamenta-a com uma razão profunda, tirada da unidade do plano divino. Deus determinou dar-nos Jesus Cristo por meio da Virgem Santíssima.
e Deus nunca volta atrás com seus dons, nem muda a ordem por ele estabelecida. É e sempre será verdade que, tendo recebido por sua caridade o princípio universal da graça, recebemos ainda mais, por sua mediação, as diversas aplicações da graça aos diferentes estados que constituem a vida cristã. A sua caridade maternal contribui tanto para a nossa salvação no mistério da encarnação, que é o princípio universal da graça, que contribuirá eternamente com todas as demais operações que dela dependem. Em outras palavras, por termos recebido Jesus por meio dela, causa meritória de todas as graças, por ela também receberemos todas as graças particulares que nos serão dadas no transcurso do tempo. Concluamos, pois, formulando esta doutrina com o padre Banviel, nos moldes de uma tese teológica. Maria tem parte na obra da nossa redenção e salvação, parte secundária e inteiramente subordinada a de Jesus, mas não menos extensa e universal, tanto que se pode dizer que não há salvação, nem santificação, nem graça alguma no mundo dos homens em que ela não intervenha, nem cesse de intervir ao lado de Jesus. Esse é o sentido e a extensão de seus títulos de medianeira e de mãe. Assim, segundo a doutrina tradicional, não há uma só graça concedida aos homens que não venha imediatamente de Maria, ou seja, sem a sua intervenção, mas é uma mediação subordinada à de Jesus. O padre Delabroise expõe claramente esta subordinação. A ordem presente nos decretos divinos determina que todo bem sobrenatural concedido ao mundo o seja com o concurso de 3 vontades, caso contrário não será concedido. Essas 3 vontades são, primeiramente, a vontade de Deus, que é a que confere todas as graças, depois a vontade de nosso Senhor, medianeiro que as merece e alcança com toda justiça, e por último a vontade de Maria, medianeira secundária que as merece e alcança, convenientemente por meio de nosso Senhor. Essa mediação é imediata no sentido de que toda a graça que Deus nos confere, Maria intervém com seus méritos passados ou suas orações presentes. Mas isso não implica necessariamente que quem recebe as graças irá pedi-las por meio de Maria. Ela pode intervir, e de fato intervém, em muitas ocasiões em que não se pediu a ela. Uma mãe nem sempre espera seu filho pedir para socorrê-lo. No entanto, por regra geral, intervirá com maior eficácia quando acudirmos a ela com filial confiança. A mediação de Maria é universal, da mesma forma que a de nosso Senhor. Se estende a todas as graças concedidas aos homens depois da queda de Adão, graças de conversão, de aproveitamento espiritual, de perseverança final, e por isso devemos rogar-lhe que peça por nós, agora e na hora de nossa morte. Mas ela está subordinada à mediação de Jesus, posto que Maria não pode merecer nem alcançar e dispensar as graças, senão por meio de seu Filho. Por isso, a mediação de Maria e o seu poder de intercessão, longe de tirar a glória e o louvor do Filho, exaltam cada vez mais o valor e a fecundidade de sua mediação, a única verdadeiramente necessária. É isso que indica e declara a festa de Maria Medianeira. Consagração da doutrina pela instituição da festa de Maria Medianeira. Devemos à Bélgica a iniciativa dessa festa e ao Papa Bento XV a honra de tê-la instituído canonicamente. Em 1913, Sua Eminência o Cardeal Mercier e o clero da Diocese de Malinas, os provinciais de todas as ordens religiosas residentes na Bélgica, a Faculdade de Teologia da Universidade de Louvain e, por último, todo o episcopado belga, dirigem ao soberano pontífice uma súplica para conseguir de sua santidade
a declaração dogmática da mediação universal da Santíssima Virgem. Desgraçadamente, a guerra suspendeu o exame de tão importante questão. Mas no dia seguinte ao armistício, a heróica Bélgica perdia à Sagrada Congregação dos Ritos a aprovação de uma missa e ofício próprios de Maria Medianeira, e que submetesse o texto à sua santidade. O Papa Bento XV se dignou revisar por si mesmo o ofício e a missa, e corrigi-lo com a sua própria mão. O texto revisado e aprovado chegou ao cardeal Mercier no dia 12 de janeiro de 1921. A festa foi designada para o dia 31 de maio, último dia do mês de Maria, véspera do mês do Sagrado Coração. Foi concedida para toda a Bélgica e Sua Santidade declarou que também concederia a todos os bispos que fizessem a petição à Congregação dos Ritos. Muitos já conseguiram, entre outros, o episcopado da Católica Espanha e na França um bom número de dioceses, como Lyon, Ais, etc. Ora, a missa e o ofício encerram uma afirmação muito clara da doutrina que acabamos de expor. O invitatório de Matinas nos convida a adorar a Cristo Redentor que quis que tivéssemos todos os bens por Maria. No hino que se segue, lê-se esta expressiva estrofe: todos os dons que o Redentor nos mereceu, Maria, sua mãe, reparte conosco, e segundo os desejos dela, o Filho nos confere. As lições das segundas e terceiras vésperas nos recordam as declarações mais terminantes dos padres da Igreja sobre essa mediação universal, especialmente as de São Efrem, São Germano, São Bernardo e São Bernardino de Sena, que afirmam que todas as graças vêm por Maria. No versículo do Benedictus, invocamos Maria como nossa poderosa medianeira, e a oração, que expressa o espírito da festa, nos diz que se invocarmos aquela que foi constituída como nossa medianeira, teremos a alegria de conseguir tudo o que pedirmos por meio dela. O mesmo acontece com as orações da missa. O introito nos convida a nos aproximarmos confiantes daquela que depois de seu filho é chamada trono de graça, para encontrar nela a ajuda e misericórdia com tudo o mais que precisamos. Nela, acrescento gradual, reside a graça, a verdade, a vida e a virtude, pois ela participa das qualidades da divina sabedoria. E o Evangelho nos lembra que, por ser a nossa mãe, ela nos trata como filhos muito queridos e que a sua mediação dimana da sua maternidade. A instituição dessa festa não é uma definição dogmática, mas prepara o caminho, assim como a festa da Imaculada Conceição foi o prelúdio da definição do dogma. Enquanto isso, é nosso direito e cumpriremos o nosso dever invocando confiantes a nossa Mãe Medianeira. Digamos, pois, com São Bernardo: ó Mãe da vida, ó Mãe da salvação, por ti acolha-nos aquele que por ti nos foi dado. Que a tua virgindade nos justifique diante dele do pecado da nossa corrupção. Que a tua humildade, tão grata a Deus, nos alcance o perdão da nossa soberba. Tua abundante caridade cubra a multidão dos nossos pecados, e a tua gloriosa fecundidade nos consiga a fecundidade dos nossos méritos. Ó nossa soberana, ó medianeira nossa, reconcilia-nos com o teu Filho. Faze que aquele que por tua mediação se dignou participar de nossa fraqueza e miséria, nos faça, por sua intercessão, participantes de sua glória e bem-aventurança. Nossa devoção a Maria. A devoção que devemos ter à Santíssima Virgem deriva, logicamente, dos gloriosos privilégios que acabamos de expor. A palavra devoção, do latim devorere, significa entrega, a entrega de si mesmo. Seremos, pois, devotos de Maria se nos entregarmos inteiramente a ela,
Se lhe dermos o nosso entendimento por meio da veneração mais profunda, o nosso coração por meio do mais filial amor, a nossa vontade pela mais absoluta confiança, todo o nosso ser pela imitação mais perfeita possível de todas as suas virtudes. Vamos, portanto, primeiro explicar os atos essenciais que constituem a devoção a Maria, segundo mostrar que estão resumidos em um ato de consagração total a tão santa mãe. Os atos essenciais da devoção a Maria. Esses atos derivam dos excelsos privilégios que Deus lhe concedeu. Por ser a Mãe de Deus, ela é a mais excelente de todas as criaturas e tem direito à nossa veneração. Por ser a Mãe dos homens, ela tem direito ao amor filial destes. O seu papel de medianeira nos convida a invocá-la com absoluta confiança, e como, depois de Jesus, ela é o modelo mais completo de todas as virtudes, devemos imitá-la o máximo que pudermos. O nosso primeiro dever é a profunda veneração. Somente Deus tem o direito de ser adorado, porque somente Ele é o nosso Criador e soberano Senhor. As criaturas que receberam o seu ser de Deus deverão ser estimadas e veneradas na medida em que participam das perfeições divinas, em particular da santidade. Ora, Maria, precisamente por ser a Mãe de Deus, é a mais excelente de todas as criaturas, a que mais se aproxima de Deus, e por fim, a que mais participa das perfeições divinas, conforme já demonstramos. Ela também é a mais santa, porque Deus, que concede as suas graças, na mesma proporção da dignidade da pessoa e da magnitude do ofício que lhe confia, derramou sobre a Virgem Santíssima, desde o primeiro instante de sua existência, o maior número de graças que já derramou sobre qualquer criatura. É o que declara Pio IX na bula Inefabilis, que define o mistério da Imaculada Conceição. Cumulou-a admiravelmente, mais do que todos os anjos e a todos os santos, da abundância de todos os dons celestes. E como a Virgem correspondeu perfeitamente à graça de sua vocação, aumentou a cada dia e a cada momento a medida da santidade que Deus lhe conferiu. Ela já era cheia de graça, gratia plena, no instante em que o anjo anunciou que seria a Mãe de Deus. Mas quanto aumentou essa plenitude, quando veio e fez morada em seu seio aquele que é o autor de toda a santidade. A alma de Maria foi inundada por uma torrente de graças, que logo foram aumentando numa medida que somente Deus conhece. Tão perfeita era sua docilidade às inspirações do Espírito Santo, sua pureza de intenção, sua caridade. Por isso, ao entregar sua alma a Deus em um supremo suspiro de amor, ela possuía, segundo os teólogos mais eminentes, uma plenitude de graça maior que todos os anjos e homens juntos. És incomparável, ó Virgem, disse Santo Andrés de Creta. Ó Santa mais que todos os santos, tesouro santíssimo de toda a santidade. São Pedro Damião também disse: tudo o que há de grande é menor que a Virgem, somente o Criador supera essa criatura. Assim, pela grandeza de sua dignidade e pela eminência de sua santidade, Maria é, depois de Jesus Cristo, a imagem mais perfeita das divinas perfeições. Devemos estimá-la e venerá-la, mais que a todos os anjos e santos. O culto que lhe devemos prestar será certamente o culto que se presta aos santos, o culto de Dulia, nunca o culto de latria, que se presta somente a Deus. Mas deve ser um culto superior ao que se dá aos anjos e aos santos, e por isso se chama culto de hiperdulia. Ao venerá-la desse modo, imitaremos as três divinas pessoas. O Pai a trata com grande respeito ao enviar-lhe um anjo que a saúda, chamando-a de cheia de graça. E lhe pede o seu consentimento para a obra da encarnação, para a qual quer associá-la como colaboradora.
O Filho a reverencia e a ama como sua mãe. O Espírito Santo vem a ela e nela põe as suas complacências. Poderemos venerar o suficiente aquela a quem Deus dá tais provas de apreço? Com que fervor devemos rezar a oração da Ave Maria, que tão perfeitamente expressa as grandezas da Virgem? A saudação respeitosa que o anjo lhe dirige em nome da Santíssima Trindade e os louvores de que a Igreja acumula ao proclamá-la, com Isabel, bendita entre todas as mulheres e Mãe de Deus. Essa oração faz saltar de alegria o seu coração ao recordar-lhe o mistério da Anunciação e o bendito instante em que o Verbo se encarnou em suas entranhas e se tornou seu Filho para sempre. O nosso coração também deve bater de alegria, porque naquele mesmo instante ela tornou-se a nossa mãe. Com que devoção devemos rezar o Ângelus, uma simples e bela oração, que põe diante dos nossos olhos, como um drama, toda a cena da Anunciação, a humilde obediência de Maria, a encarnação do Verbo em seu seio virginal e seu poder de intercessão sobre o coração de seu Filho. Por ser a nossa mãe, Maria tem direito ao nosso amor filial. Amor cheio de candura, de simplicidade, de ternura, de abnegação. Se amamos tão santa e apaixonadamente a nossa Mãe da Terra, como não deverá ser o nosso amor para com a mais amável e a que mais ama entre todas as mães? Maria é certamente a mais amável de todas as mães, porque, tendo a Deus destinado a ser mãe de seu Filho, deu-lhe todos os dotes que tornam uma pessoa amável. A ternura, a delicadeza, o tato, a prudência, a bondade, a abnegação de uma mãe e mãe de Deus. É também a que mais ama, porque o seu coração foi criado expressamente para amar a um Filho Deus e amá-lo o mais perfeitamente possível. Ora, o mesmo amor que tinha e tem por seu Filho, ela o tem por nós, que somos os membros vivos de seu Filho, sua extensão e complemento. Esse amor resplandece no mistério da visitação, quando ela apressadamente leva Jesus à sua prima Isabel, que a recebeu em seu seio, e que somente com a sua presença santificou toda a casa. Nas bodas de Caná, onde ela estava atenta a tudo o que acontecia e intercede para evitar que os jovens esposos passem por um incômodo constrangimento. No Calvário, onde consente em sacrificar o que mais amava para nos salvar. No cenáculo, onde exerce seu poder de intercessão para conseguir para os apóstolos uma maior abundância dos dons do Espírito Santo. Sendo a mais amável de todas as mães e a que mais ama, ela deve ser também a mais amada. Esse é um de seus mais gloriosos privilégios. Onde quer que Jesus seja conhecido e amado, também o é Maria. Não se pode separar a mãe do filho, e mesmo tendo em conta a diferença entre eles, recebem o mesmo afeto, embora em grau diferente. Ao filho rende-se o amor que só a Deus é devido, e a Maria o amor que se deve à Mãe de Deus, um amor terno, generoso, abnegado, mas subordinado ao amor de Deus. É um amor de complacência, que se alegra com as grandezas, virtudes e privilégios de Maria, considerando-os frequentemente, admirando-os, comprazendo-se neles e felicitando-a por ser tão perfeita. É, além disso, amor de benevolência, que deseja sinceramente que o nome de Maria seja mais conhecido e amado, que roga para que o seu influxo se estenda às almas e une a palavra e a ação à oração. É um amor filial, cheio de confiança e simplicidade, de ternura e de devoção, que chega até a intimidade respeitosa que uma mãe tem com seu filho. É por último e sobretudo amor de conformidade, que em tudo procura agir segundo a vontade de Maria ou, o que é o mesmo, segundo a vontade de Deus. Se lhe perguntássemos o que ela quer de nós, responder-nos-ia como aos criados de Caná:
Fazei o que ele vos disser. João 2,5. Reflitamos um instante antes de começar alguma obra. Vejamos qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Maria. Façamo-las com dedicação e assim poderemos ter plena confiança em Maria. Essa confiança nasce do título de medianeira da graça. Já demonstramos que Maria é, pela vontade de Deus, a medianeira depois do mediador, a dispensadora de todos os dons celestiais. Ela o é por sua intercessão, porque Deus não nega coisa alguma à mãe de seu filho, que colaborou com ele na salvação dos homens. Seu poder é tão grande, disse-nos São Bernardo, que ela é toda poderosa, não por causa de sua natureza, mas por causa da sua súplica. Além disso, ela nos ama tanto que não nos nega nada. Ela tem por nós, membros de Jesus, o mesmo amor que tem por seu Filho. E seu maior desejo é que nos tornemos semelhantes, tanto quanto possível, ao divino modelo. Dessa maneira, nossa confiança nela será inquebrantável e universal. A nossa confiança será inquebrantável, apesar dos nossos inúmeros pecados, misérias e faltas. Maria é verdadeiramente mãe, mãe de misericórdia, Mater Misericordiae, e como tal não se detém muito nas estritas regras da justiça, mas foi escolhida para exercer, antes de mais nada, a compaixão, a bondade, a condescendência, pois sabe o quanto estamos expostos aos ataques da concupiscência, do mundo e do demônio, e tem piedade de nós, que somos sempre seus filhos, mesmo depois de cair no pecado. Assim, se apenas demonstrarmos desejo ou vontade de voltar a Deus, ela nos acolhe com toda bondade, e muitas vezes é ela que, adiantando-se a essas boas iniciativas, alcança-nos as graças que suscitam esses sentimentos em nossa alma. Assim compreendeu a Igreja, tanto que instituiu para algumas dioceses uma festa cuja denominação pode parecer estranha, mas que no fundo está justificada: a festa do Imaculado Coração de Maria, refúgio dos pecadores. E ela de fato o é. Precisamente por ser imaculada e não ter cometido jamais o mais leve pecado, ela tem maior compaixão de seus pobres filhos, sujeitos aos incessantes ataques da tripla concupiscência. Quando, rendidos pelo peso dos nossos pecados, aterroriza-nos o ter de apresentar-nos diante do Deus da justiça, não hesitemos nem um pouco em nos prostrar confiantes aos pés da Mãe das Misericórdias. Ela defenderá a nossa causa com tanta eloquência que acabará por ganhá-la, por mais perdida que pareça estar. A confiança deverá ser universal, ou seja, estende-se a todas as graças de que precisamos. Graças de conversão, de crescimento espiritual, de perseverança final, de preservação em meio aos perigos, às angústias, às mais graves dificuldades que se possam apresentar. É a confiança que tão fortemente nos recomenda São Bernardo. Se surgem tempestades de tentações, se te encontras entre as dificuldades das tribulações, olhe para a estrela do mar, chame Maria em teu auxílio. Se és brinquedo nas ondas da soberba, da ambição, da maledicência, da inveja, olha para a estrela, invoca Maria. Se a ira, a avareza, o prazer da carne maltratam o navio de tua alma, olha para Maria. Se estiveres conturbado pela magnitude de teus pecados, envergonhado pelo triste estado de tua consciência, horrorizado ao pensar no juízo, se começas a afundar no abismo da tristeza e do desespero, pensa em Maria. Em meio aos perigos, angústias e incertezas, pensa em Maria, invoca Maria. Que o nome de Maria não saia dos teus pensamentos, lábios e coração. E para conseguir com segurança o seu auxílio, busca imitá-la. Seguindo-a, não te perderás. Rogando-lhe, não te desesperarás.
Se ela te tiver em suas poderosas mãos, não cairás. Sob o seu manto não tens por que temer. Guiando-te ela, não te cansarás, e com a sua ajuda chegarás ao fim. E como precisamos continuamente da graça para vencer os nossos inimigos e progredir na virtude, temos que recorrer frequentemente a ela, que com razão é chamada Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Devemos pedir-lhe não somente por nós mesmos, mas também por todos os membros da Santa Igreja, pelos hereges, pelos infiéis, por todos os que foram redimidos por seu divino Filho e cuja salvação ela deseja. Quanto mais universal for a nossa oração, mais será ouvida, pois estará inspirada por uma caridade mais desinteressada e mais pura. Para tornar mais eficaz a nossa oração, temos que fazer o possível para imitar as suas virtudes. A imitação é certamente o presente mais gentil que podemos dar-lhe, porque é proclamar que a consideramos como o mais perfeito modelo que podemos copiar depois de Jesus. E ela o é verdadeiramente. O Espírito Santo, que em virtude dos méritos do Filho morava nela, tornou-a uma cópia viva das virtudes do Filho. Jamais cometeu a menor falta, jamais resistiu à graça e cumpriu literalmente o que disse no dia da encarnação. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Por isso, os padres da Igreja, em particular Santo Ambrósio e o Papa São Libério, apresentam-na como o modelo perfeito de todas as virtudes. Caritativa e obsequiosa, com as suas companheiras, sempre pronto a servi-las, não dizendo nem fazendo coisa alguma que pudesse incomodar, querendo a todas e querida por todas. Basta-nos expor aqui as virtudes assinaladas no Evangelho. A sua profunda fé, com a qual creu sem vacilar nas maravilhas que o anjo lhe anunciou da parte de Deus. Por sua fé, Isabel a felicita, inspirada pelo Espírito Santo. Lucas 1:45. 2. A sua virgindade, que se percebe na resposta ao anjo e que mostra o firme propósito de permanecer virgem, ainda que para isso tivesse de renunciar à dignidade de mãe do Messias. 3. Sua humildade, que resplandece no constrangimento perante o louvor do anjo, e quando se declara escrava do Senhor, no mesmo momento em que é proclamada a Mãe de Deus. No Magnifica Anima Mea Dominum, com razão chamado o êxtase de sua humildade, pelo amor que demonstra a vida escondida, quando, por ser a Mãe de Deus, teria direito a toda a classe de honras. 4. Seu recolhimento interior, que a faz guardar e meditar silenciosamente tudo o que se refere ao seu divino Filho. Lucas 2:51. 5. O seu amor a Deus e aos homens, que a faz aceitar generosamente os incômodos de uma longa vida, a imolação de seu Filho no Calvário e a longa separação de seu Filho muito amado, desde a ascensão até o momento de sua morte. Esse modelo tão perfeito atrai irresistivelmente. Maria é uma criatura como nós, é uma irmã, uma mãe que nos convida a imitá-la, mesmo que seja apenas para demonstrar nosso agradecimento, veneração e amor. Além disso, ela é um modelo fácil de copiar, pelo menos no sentido de que Maria se santificou na vida ordinária, no cumprimento de seus deveres de donzela e de mãe, nos humildes afazeres domésticos, em sua vida oculta, tanto nas alegrias como nas tristezas, tanto na exaltação como nas maiores humilhações. Andaremos por caminho seguro ao imitar a Virgem Santíssima. Ela é o melhor meio para imitar aquele que, sendo a fonte de toda a santidade, comunicou ao coração e por toda a vida da Virgem os seus mais profundos sentimentos e virtudes. Para alcançarmos esse ideal, não é preciso realizar coisas extraordinárias. Basta cumprir os nossos deveres cristãos e as obrigações do nosso Estado, unidos a Maria,
e fazê-lo o mais fielmente que pudermos, assimilando a intenção e o fervor de tão santa mãe. Desde o início do dia, ofereçamos a Jesus, por meio dela, todas as nossas obras. Renovemos frequentemente durante o dia esse oferecimento, considerando breve e amorosamente os afetos e virtudes de Maria. Assim faremos todas e cada uma das nossas obras por Maria, com Maria e em Maria. Fazer as obras por Maria é pedir por meio dela as graças de que precisamos para cumprir bem as nossas obrigações e seguir docilmente as inspirações da graça. Caminhar por ela para ir a Jesus e nos unir com Ele. Oferecer pelas mãos dela as nossas obras. Fazer as obras com Maria é tê-la como modelo e colaboradora e perguntar-nos sempre: o que tão Santa Mãe faria no meu lugar? É manter-nos sempre em sua presença sob o seu comando e proteção, enquanto realizamos as nossas ações. Fazer as obras em Maria é fazê-las dependentes dela, não fazendo nada que ela não ordene, com seu espírito, com sua intenção, em união com ela, de tal maneira que o seu espírito penetre no nosso e, como ela, não tenhamos outro fim que não seja dar glória a Deus. Minha alma glorifica o Senhor. É evidente que dessa maneira iremos, pouco a pouco, tornando nosso o seu modo interior de ser, as suas virtudes, a sua caridade, a sua humildade, a sua modéstia e a sua pureza. Bossuet acrescenta: confirmar a vossa vida a esse modelo. Sede humildes, sede castos, sede modestos, desprezai as vaidades do mundo e todas as modas contrárias à honestidade. Que o vestido, segundo manda o pudor, cubra o que deve cobrir, e se por isso gostas menos, gostará quem deve gostar. E o rosto, o único que deve estar descoberto, por ser onde brilha a imagem de Deus, esteja honestamente coberto com o véu divino da simplicidade e da modéstia. Maria certamente ficará honrada quando imitais as suas virtudes. Assim preparamos o ato de total consagração a Maria, que resume e completa todos os demais. O ato de consagração total a Maria. As almas fervorosas, que querem dar unidade à sua vida espiritual, simplificando-a, sentem-se inclinadas a resumir todos os atos que expomos em um só, que contém todos os outros e os aperfeiçoa. O ato de consagração total a Maria. Esse ato compreende duas coisas: um ato de consagração que se renova de tempos em tempos e um estado habitual, pelo qual vivemos e agimos sob o domínio de Maria. O ato de consagração, disse o santo Grignon de Montfort, consiste em fazer a doação completa de si mesmo, na qualidade de escravo, a Maria e a Jesus por meio de Maria. Que ninguém se escandalize com a palavra escravo, da qual se deve retirar todo significado negativo, especialmente de opressão. Esse ato, longe de significar alguma opressão, é a manifestação do mais puro amor. Atentemo-nos somente ao elemento positivo, conforme nos explica o santo. Um simples servo que recebe o seu salário é livre para deixar o seu amo, pois lhe dá apenas o seu trabalho e não a sua pessoa, seus direitos pessoais e seus bens. Já um escravo submete-se livremente a trabalhar sem salário, confiando que seu dono lhe dará o que for preciso para comer e vestir. Ele se entrega para sempre com todos os seus recursos, sua pessoa e seus direitos, para viver inteiramente sob o domínio de seu dono. Com essa explicação, poderemos entender a extensão e excelência desse ato. O perfeito escravo de Maria dá a esta senhora e por ela a Jesus tudo o que tiver. O seu corpo com todos os seus sentidos, conservando dele apenas o seu uso e comprometendo-se a não o utilizar de modo que não agrade à Virgem Santíssima e a seu Filho. Aceita de antemão todas as disposições da divina providência referentes à saúde, enfermidade, vida e morte.
todos os seus bens de fortuna, utilizando-os sob o domínio dela e para a glória da Senhora e de Deus. A sua alma com todas as suas potências, consagrando-as ao serviço de Deus e das almas, sob o domínio de Maria, e renunciando ao que possa pôr em perigo a salvação e santificação. Todos os seus bens interiores e espirituais, os seus merecimentos, satisfações e o valor impetratório de suas boas obras, enquanto esses bens são inalienáveis. Explicaremos este último ponto. 1. Os nossos méritos propriamente ditos, pelos quais merecemos para nós um aumento de graça e de glória, são inalienáveis. Se, portanto, os entregamos a Maria, é para que ela os guarde e aumente-os para nós, não para que os aplique a outros. Mas os outros méritos, que se chamam de congruo ou de simples conveniência, que podem ser oferecidos aos demais, deixamo-los à livre disposição de Maria. 2. O valor satisfatório de nossas obras, inclusive as indulgências, é inalienável, e os damos à Santíssima Virgem para que ela os aplique. 3. O valor impetratório, ou seja, o poder que as nossas orações e boas obras têm para alcançar o que pedimos, também podemos entregar-lhe. Assim que se realiza esse ato, já não se pode mais dispor de todos esses bens sem a permissão da Santíssima Virgem. Mas podemos, e às vezes devemos, rogar-lhe que queira, segundo a sua vontade, dispor deles em favor das pessoas com as quais estamos particularmente obrigados. O jeito de resolver tudo isso é oferecer a ela não somente a nossa pessoa e bens, mas também as pessoas e bens daqueles a quem amamos. Assim a Virgem fará uso dos nossos bens, e ainda mais de seus próprios tesouros e dos do seu Filho, para socorrer essas pessoas que nada perderão. Esse ato da Santa Igreja, já perfeito por si só, também contém em si atos de virtudes muito preciosas. Um ato de profunda religião para com Deus, Jesus e Maria. Por ele confessamos o supremo domínio de Deus, o nosso próprio nada, e proclamamos muito alto os direitos que por Maria Deus nos concede. Com ele glorificamos a Deus em Maria do modo mais perfeito, pois lhe damos tudo o que somos e possuímos, sem guardar nada para nós e sem esperar retorno. E isso do modo que lhe é mais agradável, seguindo a ordem estabelecida por sua sabedoria, desenvolvendo-lhe tudo pelo mesmo caminho pelo qual o recebemos. Um ato de humildade, pelo qual, reconhecendo o nosso nada e a nossa impotência, despojamo-nos de tudo o que Deus nos deu, restituindo-lhe tudo pelas mãos de Maria, de quem, depois dele e por ele, tudo recebemos. Um ato de amor confiante, já que o amor é um dom de si, e para dar-se é preciso ter grande confiança e uma fé viva. Poderíamos dizer que este ato de consagração, se for bem feito, renovado continuamente com o coração e posto em prática, é ainda mais perfeito que o ato heróico, pelo qual cedemos apenas o valor satisfatório de nossas obras e as indulgências que ganhamos. É um ato muito santificador. Maria realmente, ao ver que lhe entregamos a nossa pessoa e os nossos bens, nos alcançará graças abundantes, com as que podemos aumentar o nosso caudal espiritual, que também pertence a ela, conservá-lo e fazê-lo frutificar até o fim de nossa vida. Ela fará uso de sua autoridade, de seu crédito diante do coração de Deus e da superabundância de seus merecimentos e satisfações. Por último, esse ato favorece a santificação do próximo. Se colocarmos nas mãos de Maria a dispensação de nossos méritos e satisfações segundo a sua vontade, ela certamente fará deles o uso mais prudente. Ela é mais sábia, mais perspicaz e generosa do que nós. Ela conhece muito bem as nossas necessidades espirituais e as das pessoas que nos são queridas.
Assim, todos os nossos parentes e amigos sairão ganhando. Sem dúvida, alguém dirá que com isso alienamos os nossos bens espirituais, especialmente as nossas obras satisfatórias, as indulgências e os sufrágios que se oferecem por nós, e que ficaremos muitos anos no purgatório. Isso é verdade em si, mas é questão de confiança. Temos ou não em Maria mais confiança do que em nós ou em nossos amigos? Se sim, não há por que temer. Ela cuidará da nossa alma e dos nossos interesses muito melhor do que nós cuidaríamos. E se não temos essa confiança, não façamos o ato de consagração total para que não nos arrependamos. De todo modo, ele não deve ser feito sem uma madura reflexão e com a concordância do diretor espiritual. Felizes as almas que são dessa forma inteiramente de Maria, cumuladas por ela de abundantes bênçãos, serão em verdade almas santas, progredirão dia a dia pelos caminhos do amor divino e exercerão para com os demais um apostolado tanto mais fecundo quanto mais conforme estiver com a ordem da providência, que faz passar todas as graças pelas mãos da medianeira universal.